Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí o Luxemburgo, o Falcão, o Galvão Bueno, debatendo aí as quartas de final da Taça Libertadores da América. Palmeiras e River Plate se enfrentam na quarta-feira. River Plate que, desde o Mundial de Clubes, não perde, pessoal. Está 8 jogos invicto aí no Campeonato Argentino. Então nada melhor do que o Palmeiras chegar lá e tirar essa invencibilidade de 8 jogos aí do River Plate. Vamos aí reagir àquilo que os comentaristas falaram das partidas, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto falando mais aí da Libertadores. Um deles pode ser o maior campeão da história brasileira, quarta de Libertadores, a ida. Aqui você tem o chaveamento, né? O São Paulo com a LDU, o Palmeiras com o River, um clássico terrível. O Racing joga com quem é? Sei lá com quem é. Com o Vélez Sarsfield, problema de briga de argentino. E o Flamengo pega uma outra pedreira, que é o Estudiantes, e vai fazer o segundo jogo lá em La Plata. Fizemos muito jogo lá, Falcão. Quatro argentinos, é isso? Isso foi uma surpresa, porque são 4 argentinos, são 3 brasileiros. Não tem para argentino. 1, 2, 3, 4 argentinos. 3 brasileiros e 1 equatoriano. Faz tempo que não tem mais argentino nas quartas de final. E o jogo, o Flamengo e o Palmeiras jogam na quarta-feira, não é isso? E o Palmeiras joga na quarta-feira e São Paulo e Flamengo jogam na quinta. O São Paulo joga o primeiro jogo fora, tem a vantagem de decidir em casa. O Palmeiras joga o primeiro jogo fora, tem a vantagem de decidir em casa. E o Flamengo, que não fez uma boa fase de grupos, joga o primeiro jogo em casa, vai estar lotado o Maracanã, porque tem que fazer o resultado, porque lá em La Plata com Estudiantes não é fácil. Quem passa, Luxemburgo? Faltava a pergunta. São Paulo e Palmeiras. Flamengo não passa. Flamengo e Racing. Anota aí. Flamengo e Racing. Fala. Flamengo, São Paulo, Racing e Palmeiras. Opa. Concordou Falcão. Comigo? Passa os 3 brasileiros e mais o Vélez Sarsfield. O Vélez Sarsfield em cima do Racing. Esqueceram desse jogo. Tá bom pro Vélez Sarsfield mesmo. Mauro. Não, o Racing vai decidir em casa depois e vai passar junto com os 3 brasileiros. Passa o Racing e os 3 brasileiros. Então, se passar o Racing e os 3 brasileiros, vai ser Racing, Flamengo o Palmeiras e São faria Paulo uma e Palmeiras. Semifinal. O Palmeiras faria uma semifinal com o São Paulo e o Flamengo uma semifinal com o Racing. Na minha opinião, sim. Na sua opinião? Isso. E aí, na nossa opinião, acho que gente, nós temos aquela... nossa, né? Nós temos a nossa pesquisa lá, não pesquisa não, como é que é? A enquete. Esquecemos da enquete. Pá, troca, vai com a enquete aqui, pra gente já fazer o comercial. Flamengo caiu para 37, estava com 40. O Palmeiras 33, o Cruzeiro 28. E outro time 2% subiu o Cruzeiro. Tá bonito o campeonato. Tá bonito. Restam 15 jogos para um. Por exemplo, restam 15 jogos para o Cruzeiro, restam 16 jogos para o Flamengo e 17 jogos para o Palmeiras. E tá ali 37, 33 e 28. Tá super aberto. Os outros não entrou ninguém. Ficou ali por 2. Não dá pra gente colocar aí a classificação rapidinho pra gente ver? A classificação rapidinho. Não. Aí não tá, mas eu falo para você. O quinto, sexto, é para ver quem é que pode subir mais. Dessas primeiras posições eu falo para você. O primeiro colocado é o Flamengo com 50 pontos. O segundo colocado é o Cruzeiro com 47, com 2 jogos a mais, com um jogo a mais que o Flamengo. O terceiro colocado é o Palmeiras com 46, com 2 jogos a menos que o Cruzeiro e um jogo a menos do que o Flamengo, 36. Aí depois, 46. Aí depois vem, me ajuda aí, pois é. O Mirassol com 38. Aí depois, quarto, o Bahia na sequência é o quinto. Fala aí, um mano. ponto apenas mais
do que São Paulo e Botafogo. Que tem 35, Bahia 36. Botafogo e São Paulo. Botafogo, então, é Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras. Calma, gente, eu não preciso sair até o 10º, não. Eu falei que tinha que botar a classificação. Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, Mirassol, Bahia, depois Botafogo, depois São Paulo. São os 7 ali. Jogos diferentes em bola. Bahia, São Paulo e Botafogo estão correndo por fora. O Mirassol está jogando, tá aí para você, tá aí. Tá o problema é o número Flamengo de jogos 50, 22 jogos, Cruzeiro 47, 23, foi o que falamos. Palmeiras 46, com 21 jogos apenas. Mirassol 38, também 2 jogos a menos do que o Cruzeiro. O Bahia 36, também com 2 jogos a menos que o Cruzeiro. Aí vem 35, 35, o Botafogo com 2 jogos a menos e o São Paulo com o mesmo número de jogos. Eu diria o seguinte, eu vejo esse campeonato sendo disputado, o título, com Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Eu vejo o Mirassol lutando para terminar no G4, que é uma façanha muito grande. E com Bahia, Botafogo e São Paulo correndo por fora. E Botafogo tem o Mirassol e pode ir a 38. Vai para quarto. Bahia, Botafogo e São Paulo, com os últimos resultados, correndo por fora, porque já vem depois 31 pontos o Bragantino, já ficou muito para trás. É isso aí, a cada programa a gente vai atualizando. Já ganhou de jeito nenhum, isso é uma loucura pensar assim. E o Palmeiras, certeza, né? Você conhecendo o Abel, jamais ele deixará e se instalar na cabeça dos jogadores alguma coisa nesse sentido de que está tranquilo. Mas o Palmeiras tem futebol para sair classificado, claro que tem. Tem mesmo, cara. Controlando o jogo fora e se aproveitando do jogo fora, porque assim, jogar a primeira fora nesse caso, para um time que é muito rápido, a gente viu as jogadas de contra-ataque contra o Internacional, por exemplo, velocidade do Vitor Roque, o Flaco Lopes numa dupla, e eles se entendem muito bem, e eu queria ressaltar um ponto. Eles nem parecem concorrentes quando estão juntos, assim, porque assim... Chama atenção isso desde o início. No início foi uma vaga de um ou outro, e você percebe que tem ali uma ligação muito forte. Isso amplia o resultado do que eles podem oferecer dentro de campo, porque eles interagem, não é? Esse cara aqui vai tomar o meu lugar, não, nós podemos jogar juntos. Então eu vejo o Palmeiras superior ao River, mas vai dar um jogaço, cara, vai dar um jogaço, porque o que o River teve, o que aconteceu com o River contra o Estudiantes pode acontecer em qualquer jogo. Perder um jogador. Aí você muda tudo aquilo que você falou antes. Eu quero te ouvir também, Birner, mas só pegando esse gancho do Flaco e do Vitor Roque, no jogo contra o Botafogo, que é uma vitória com um gol do Felipe Anderson, a comemoração me chamou muito a atenção. É um gol do Felipe Anderson que corre para comemorar, o Roque e o Flaco correm em direção ao Felipe Anderson, mas se encontram no caminho e desviam para se cumprimentar antes de um lance que os dois não... Um só tinha participado, então realmente essa química aconteceu. Birner, boa noite para você. E aí a minha pergunta já é trazendo também os outros brasileiros. Fique à vontade para falar de River e Palmeiras, mas é o confronto mais difícil o River ou é a LDU pelo fato do São Paulo não ter o potencial do Palmeiras, pelo menos no papel em relação ao elenco? Boa noite, Mota. Boa noite, Jean, Calçade, aos fãs do esporte. O mesmo. O Flamengo é muito favorito. O Palmeiras é favorito, o São Paulo não é. Ali eu acho que é um confronto equilibrado. Um pouco pelo desempenho do São Paulo no mata-mata, que não tem sido tão bom quanto tem sido nos pontos corridos. Segundo, pela altitude, pelo tipo de jogo que o Crespo faz, com muita pressão, muita correria. E eu não sei, significa que pode ser que sim, pode ser que não, se o São Paulo consegue repetir esse tipo de jogo na altitude. LDU jogando no Campeonato Equatoriano em casa tem 14 jogos, 7 vitórias, 7 empates, nenhuma derrota. Perdeu só um jogo da Libertadores, Flamengo fora de casa. É um time que nos últimos anos já era assim, adquiriu para mim um peso de Libertadores considerável. Também acho. E olhando o nível que a gente tem visto dos argentinos nas últimas temporadas, eu não acho que seja mais difícil se jogar contra um argentino fora de casa que jogar contra a LDU em Quito. Dentro do Brasil, onde pode mudar esse raciocínio. Olhando isso tudo e vendo o nível de jogo do São Paulo e o nível de jogo do Palmeiras, para fazer uma comparação, o Palmeiras joga mais bola que o São Paulo. O Palmeiras, depois que o Abel, praticamente forçado, acha a dupla de frente,
No jogo contra o Ceará, 12, 13 minutos do segundo tempo, ele troca o time, entra. O Palmeiras estava jogando mal até ali. E vira, né? O Palmeiras tem feito atuações, assim, muito boas. Muito forte o Palmeiras hoje. Muito forte, com banco muito forte. Eu olho a escalação do River e eu não vejo nenhum jogador que pode brigar pela posição de titular no Palmeiras, com exceção ao goleiro. Na linha não tem nenhum jogador que pode brigar. Então, acho que o Palmeiras repetir o nível de jogo que tem feito, e aí a gente tem que esperar para saber, porque entra o que falaram Jean e Calçade, o ambiente, entra a camisa do River, entra a loucura toda da Libertadores, a mobilização. O Palmeiras jogar nesse nível, dificilmente não consegue a vaga. Dificilmente perde fora de casa. Tá? O Flamengo é uma barbada assim, enorme, porque o Estudiantes, o Jean estava falando antes, viu o jogo, um time hoje em dia muito limitado. Fraco mesmo, pessoal. Fraco. E o São Paulo com a LDU, para mim, é pau a pau, não dá pra dizer que é mais favorito. equilibrado. Eu acho deles. Então, mas aí eu acho que tem mais a ver justamente com a diferença entre o Palmeiras e o São Paulo hoje, que fazem... Eu ainda acho o São Paulo jogando em casa, né, tudo bem, você pode dizer que não tem favorito para o jogo fora. Mas eu acho que para o confronto o São Paulo é favorito. Que ele tem que trazer... O jogo fora, você não acha a LDU favorita? Não, acho a LDU até favorita para o jogo fora. Porque tem a questão da altitude. Mas assim, a LDU não vive um bom momento. A LDU nos últimos 7 jogos perdeu 3, empatou 2 e ganhou 2. Então é um time que dos últimos 7 jogos conseguiu 2 vitórias. Acho que você olha para a escalação da LDU... Você também não vê... Porque eu ainda acho que no River, cara, a hora que você olha Acunha, Montiel, Nátio Fernandes, o Galopo vai jogar só na volta, mas está jogando muito bem. O River, um cara... novidade na zaga. É que os bons jogadores são muito envelhecidos, né, Jean? Então, e o time peca defensivamente. Mas os mais, eu acho que assim, as novidades também ajudaram muito. Hoje o Salas talvez seja o melhor atacante, e foi um cara que chegou no meio do ano. O River é um cara que está sendo inscrito na Libertadores agora, então... Eu vejo mais time no River. E talvez por isso, muita gente falava até, se não fosse o Galhardo, já teria sido mandado embora em 2025, né, lá atrás. Porque, de fato, o elenco é bom e os caras não conseguem fazer esse elenco jogar. O cara não consegue fazer esse elenco jogar. Agora, eu acho que o sentimento que eu senti, né, nesses 2 dias ali de pesquisa mais intensa é exatamente o que a gente viu na ESPN Argentina. De uma crença, acho que por conta da evolução desses caras, né, para a chegada do Salas, a chegada do Ribeiro, a mudança de esquema tático, eu, se fosse apostar, apostaria que o River vai entrar com 3 zagueiros, mesmo no jogo na Argentina. Pode ser que não seja assim. Mas em 3-1-4-2, como fez nesse jogo, porque é meio loucura jogar contra o Palmeiras assim. Não, ele jogou com 3 zagueiros, jogou com um volante na frente, eram 4 jogadores atrás que recompunham na marcação e os 2 atacantes. Os dois alas ficaram. É que assim, obviamente, o Estudiantes oferece muito menos perigo do que o Palmeiras, teoricamente, vai oferecer, inclusive fora de casa. Mas eu acho que a entrada... Porque se não for com 3 zagueiros, é um atacante a mais. É 4-3-3, então eu acho que não vai ser assim, provavelmente. Só assim, para não ficar entrando muito no detalhe do River, mas eu acho que, juntando tudo isso, né, o peso desses jogadores que eu citei, a qualidade, a hierarquia, como eles falam lá, né, tanto do técnico como dos jogadores, o próprio peso da camisa, o estádio e tudo mais, eu acho que o River é um time para você olhar e ficar... O São Paulo, evidentemente, hoje não joga nem perto do que o Palmeiras está jogando, mas acho que no jogo de volta tende a ter... O problema do São Paulo são os desfalques também. Quer dizer, acho que a questão do São Paulo hoje é imaginar o São Paulo no jogo mais complicado, né, que é fora de casa, e depois tendo que resolver. Então, assim, vai depender muito do que vai acontecer fora de casa. Eu acho que a questão é essa. O jogo tem altitude, é um jogo que não é um time ruim, né? Eu acho que não tem esses nomes, não tem essa qualidade, mas não é um time ruim. A gente viu isso contra o Botafogo. Então a questão é que resultado o São Paulo vai trazer de Quito. E aí, dependendo disso, acho que o favoritismo a gente vai saber colocar bem claro se ele é do São Paulo, se ele é da LDU, se ele não é de ninguém para o jogo de volta. Mas ainda considerando que tem 2 jogos e que o segundo jogo é em São Paulo, e acho que isso é muito importante... Sim. Eu ainda dou um ligeiro favoritismo para o São Paulo. E eu acho que uma outra coisa, o Abel é mais técnico que o Galhardo. E isso é bom. O Abel é mais técnico que o Galhardo. O River gastou em contratações. O River não é um time barato. Ao contrário das outras equipes argentinas, o River investiu bastante para trazer seus jogadores. E o Galhardo, desde que volta, tenta fazer um jogo que é com a cara dele, que é um jogo de imposição, um jogo de ter a bola, um jogo muito ofensivo.
E faz muito tempo que o River não consegue ser consistente dessa maneira. O Abel, desde montar times com elencos mais limitados a times com elencos mais fortes, é óbvio que teve fases ruins, mas nunca teve uma fase como a do River Plate. O River Plate muitas vezes nem competiu com o Galhardo ultimamente pelo título do Campeonato Argentino, num nível de futebol mas muito abaixo. Metade dos times argentinos hoje provavelmente seriam rebaixados no Campeonato Brasileiro. Porque a diferença de qualidade está muito grande. E agora não tem mais aquela arbitragem que deixa o jogo um pouco estranho, o ambiente é intenso, é maravilhoso, mas não é mais hostil como era em outros momentos e que intimidava jogadores. Né? Tem VAR, tem que ser decidido dentro do campo tudo. E o River Plate, além disso, historicamente, tem muita dificuldade contra os brasileiros. Olhando tudo que o Abel fez no Palmeiras e tudo que o Galhardo fez pós-volta, não são técnicos sequer comparáveis. E tem um detalhe, que eu acho que é essencial. O reinado do Galhardo na América do Sul é pré-fase de altos investimentos do futebol brasileiro. Né? Quando o futebol brasileiro já gastava bastante antes. E era um time bem forte, né, Bida? Muito forte, mas desde 2019, quando o Flamengo monta aquele time, que não é nem um investimento tão alto assim, porque o Bruno Henrique se tornou o jogador que se tornou no Flamengo, o Gabigol também ficou grande como ficou no Flamengo, o Arrascaeta jogava muita bola antes, mas o Flamengo ficou muito maior. Dali em diante, né, de quando o Flamengo consegue aquela virada épica contra o River Plate na final, os times brasileiros começaram a ter um domínio enorme. O Galhardo depois tem uma certa decadência ali, sai, espera uma proposta de fora, não recebe, né? E quando volta ao River, você não vê o Galhardo de antigamente. E o nível da concorrência fora está muito maior. E dentro da Argentina, ele só continua sendo o Galhardo pelo histórico pré-retorno. Claro, ele é um ótimo técnico, mas eu não acho que dá para comparar com o Abel nesse momento. Mas isso é legal, né? Que a gente está falando dos dois técnicos mais vencedores da história dos dois clubes, assim, né? E que se enfrentaram em 2020. Para mim, isso assim, não se discute. Claro, o Abel tem o mesmo número de títulos do Brandão, mas tem 2 Libertadores e 2 Campeonatos Brasileiros. Mas então, o que não se discute? Serem os maiores dos seus eles times? São os maiores, para mim. Você pode achar melhor ou não melhor, é uma outra história. Sim, entendi. Mas são os mais vencedores, né? No caso do Galhardo, por conta da primeira passagem de 8 anos e não por esse último ano. E também, de alguma maneira, tem essa coisa da contestação. Acho que aqui dá para pôr mais entre aspas do que lá, né? Ainda que talvez a torcida tenha sido menos hostil ou não tenha sido hostil com o Galhardo, como parte da torcida do Palmeiras foi com o Abel, eu acho que assim, são 2 técnicos que viveram momentos de contestações, né? Ok, de jeitos diferentes, né? Aqui xingando, lá dizendo que não estava mais funcionando e muita gente até dizendo que talvez devesse haver uma troca de treinador. Então, tem uma coisa interessante também de entender o peso que essa eliminação pode ter tanto para um lado como para o outro no aspecto dos técnicos. Não que eu acho que um dos dois vai cair ou vai ser demitido em caso de eliminação. Não é isso. Mas, evidentemente, tem um peso pelos históricos recentes de ambos. A queda dos argentinos vai, se isso acontecer, vai entrar... O debate vai ser outro. Vai voltar aquele debate um pouquinho mais longe, que é do poder do futebol brasileiro, de montar equipes, grandes equipes. Até porque é óbvio isso. Você enxerga assim, um momento não é extraordinário no River, e o grande rival do River, o Boca, não pegou nada. Nem Sul-Americana, ele nem passou nem perto de ver. Então, você veja o... Eliminado pelo Alianza Lima, exato. Exato, o gigante na Bombonera. do Rio, o gigante... Porque é preciso entender o seguinte, na Argentina, você pode ter... Na final da Libertadores, o Racing. O Racing e o Vélez estão na final da Libertadores. Nós vamos falar de River e Boca, entendeu? Aí vai ter um espaço para o Racing e o Vélez. Mas é pequenininho, porque tudo gira em torno do River e do Boca. É impressionante. É impressionante, né? É um nível, muita gente está vendo agora, falando, que nem aqui no Brasil. E está enumerando uma série de equipes que têm a preferência. Nada é parecido. Nada. A gente pode é curioso que os outros não são desprezíveis, né? Assim, eles têm numericamente. Mas eu lembro, cara, eu estava lá numa cobertura que era, acho que Estudiantes tinha chegado mais longe do que o Boca tinha
perdido o técnico, assim, né? Tinha trocado de técnico. Eu não me lembro exatamente que momento foi, porque as trocas de técnico são muitas. Eu vivi isso. Só se falava Do técnico. do técnico do Boca. Ninguém falava do Estudiantes nas quartas de final da Libertadores. É claro que é um fato também bem interessante, né? O Flamengo foi lá e goleou o Vélez. Era o Vélez, né? 4-0, 4-1. O Flamengo, o gramado, eles deixaram o gramado ficar horroroso. Deixaram o gramado assim, quase que apodrecer para ver se segurava o Flamengo. Aí o Flamengo jogou, parecia que estava na praia, fazendo altinha. Falei, se o gramado tá ruim, vamos jogar só. Foi um passeio, mas foi um show do Flamengo. Só que o Cavani estava chegando no Boca. Você tinha o Flamengo lá, tinha um time argentino numa fase aguda da Libertadores, mas estava chegando o Cavani no Boca. Meu amigo, no dia, esqueça o jogo. Sim. É só a chegada do Cavani. O que o Cavani pensa, como ele anda, se ele tomou água, se ele subiu no ônibus, desceu do ônibus, pegou um carro, está no táxi e tal. Então, tudo bem, a gente até entende. É o tamanho de Boca e River. E aí, quando você está no local, você sabe muito bem o que eles significam. Né? Sabe aquela história de vocês do ex? Vamos dar uma passada aí no chaveamento da Libertadores, pessoal. Teremos aí terça-feira, né? Nessa terça-feira, Vélez e Racing. Primeiro jogo aí das quartas de final. Teremos na quarta-feira, 9h30, River Plate e Palmeiras, lá no Monumental de Núñez. Teremos na quinta, 7h da noite, LDU e São Paulo, lá na Casa Blanca, né? Casa Blanca. E ainda na quinta, 9h30, Flamengo e Estudiantes no Maracanã. Flamengo vai decidir fora de casa e Palmeiras e São Paulo decidem em casa. Palmeiras e São Paulo passando, vão se enfrentar aí na semifinal. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.